tabela os movimentos. Então, confunde um pouco porque eu busquei ali, ó, head position X, head position Y, head position Z. Eu não fiz neck flexion, neck leftward tilt, neck rightward rotation. Por exemplo, que eu preferi trabalhar... Desculpa, tu estás compartilhando o teu Excel? Não. Ah, tá. Tu pode colocar, porque aí eu vou te dizer o que está... Meio que está acontecendo é o seguinte... Tá dando para ver? Ainda não, mas parece que está indo para lá. Isso. Tu consegue só aumentar um pouquinho o tamanho ali? Aqui. Então, dá para ver agora? Sim, um pouco melhor. Olha só, Emanuela. A gente aqui, né? Eu não sei se por acaso tu tens o teu livro aí, o Calil, tens aquela tabela para a gente olhar ao mesmo tempo uma coisa e a outra? Sim, só deixa eu abrir aqui. Você quer que eu boto as duas coisas na tela? Não, uma só. Pode descer ali até a tabelinha? É a que está na página... Essa aí. Tá. Beleza. Então, olha só. Nessa tabela ali, Emanuela, nós temos ali algumas juntas, tá certo? E essas juntas, elas movem alguns segmentos, né? Então, olha só, quando tu mexes a junta primeira ali, que é... Na realidade, no primeiro exemplo, que tu vais mexer a cabeça, né? Então, ali você pode mexer ela aí via pescoço, ou via uma junta ali, Atlas, não sei o quê, tá? Mas vamos imaginar que tudo isso aí é simplesmente o pescoço, tá certo? Então, quando a gente mexe o pescoço, ou a cabeça, ou o tronco, ou o braço, ou qualquer um desses que a gente tem ali, todos são movimentos de juntas. E esses movimentos de juntas... Eu vou colocar minha câmera aqui para você talvez me ver aqui. Aqui. Todos são movimentos de juntas. Então, o que nós estamos medindo em todos eles são ângulos, beleza? Sempre ângulos. Aquela tabela gigante que a gente tem do nosso exercício, ela contém alguns movimentos de juntas, mas também contém algumas posições. Por exemplo, se tu olhas ali na tua linha 75, 76, 77, ali, isso, as tuas três colunas, por exemplo, tá? Tu tens ali a posição da cabeça em Y, posição da cabeça em Z e... perdão, 74, 75, 76. Isso, essas três. Então, o que significa a posição? A posição, Emanuel, é como se tu tivesses aquele sistema XYZ, lembra? E a tua cabeça, ela está em quase zero em X, tá vendo? Porque esse é o tempo inicial, né? Lembra quando tu começasse, tu estavas ali paradinha na posição anatômica, lembra? Sim. Então, aquela posição, o que é? Da tua cabeça vai ser em X, 0, em Y, 1,61, que é mais ou menos a tua altura, e em Z, porque é como se você tivesse o sistema de coordenadas, Emanuela, de baixo ali na metade entre os teus dois pés, de acordo? Então, para cima, que é a tua medida em Y, para cima, a tua cabeça está na posição 1,61. Mas para frente, perdão, não, acho que para o lado, em X, ela está 0,07, 7 milímetros, ou seja, quase nada para o lado, né? Porque tu estavas parada ali certinho, né? Para frente, ela está 0,5, tá 5 centímetros para frente, um pouquinho de nada também para frente. Essa posição da tua cabeça não nos interessa, porque essa é uma posição XYZ. A gente está interessado no movimento das juntas. Por exemplo, se tu olhas do lado ali, exatamente, ali o neck, né, que é o pescoço, aí tu vais ter flexão, inclinação para a esquerda ali e rotação para a direita. Aí sim, esses sim nos interessam, porque esses são o movimento da cabeça, devido a que o pescoço tem ali umas orientações e uns ângulos, entendesse? Então,
tudo que for nessa nossa tabela ali, tudo que for posição, tu não precisa nem apagar, pode deixar ali, não tem problema, tá? As posições. Mas tudo que for posições, agora não nos interessam. Se a gente quisesse saber, onde que está a posição da mão da pessoa ou a cabeça, se você estivesse agachado, por exemplo, então a posição... Você fez lá em algum momento um certo agachamento, né? Que você se inclinou para frente, o tronco, lembra? Então, nesse momento, se tu olhas a posição da cabeça em Y, vai ver que a cabeça deu uma descida, né? Porque ela inicialmente estava lá 1,60 de altura do chão, mas quando você se agachou, então essa altura de 1,60 diminuiu. E possivelmente a tua cabeça, a posição em Z, que vai para frente um pouco, aumentou um pouco. E a posição em X não se mexeu muito, porque você não se mexeu em X e Y, você foi para frente, entendeu? Sim. Então, por enquanto, para nossa tarefinha aqui, tudo que é posição não nos interessa, nós estamos interessados nos ângulos, beleza? Entendi. Perfeito. Então, olha só, se você... Ai, que eu não consegui fazer aqui. Tu tens como rodar o videozinho que eu mandei para vocês, lá que acho que coloquei no YouTube, lá no canal? Sim. Tá. Dá Isso, para olha ver? só. Sim, dá para ver perfeito. Olha só, ele vai rodar sozinho ali. Tu vais perceber que o primeiro movimento que tu faz é de cabeça, tá vendo? Sim, para frente e para trás. Isso, olha, e ali o tempo tá passando. Quando ele dá um pause ali, opa, passou demais. Volta, tenta dar um pause quando tu terminares o movimento para frente e para trás. Pode ir para trás ali no YouTube, isso. Isso, quando ele estiver terminando o movimento para frente, dá um pause. Isso aí, mais ou menos, também não é nada assim muito exato. Então, olha só, você supõe que até aí, esse movimento, você mexeu a cabeça para frente e para trás, não é? Que é o que a gente conhece como flexão, né? Flexão, você vai para frente aqui, começou aqui, vai para frente, flexão. Aí vai fazer, chegou na flexão máxima, que é essa aí tu vai fazer extensão, vai chegar aqui, e quando tu continuares para trás, a gente chama de hiperextensão. Sim. Certo? Então, tem um barulho aí, uma coisa aconteceu. Eu botei os dois na tela. Seria isso? Não sei se você consegue ver o vídeo e a tabela? Tô vendo, é. Tá. Mas, então, olha só, do vídeo, que eu não enxergo, mas tu que é jovem vai enxergar ali. Em que tempo que a gente está? Em que 20 tempo, segundos. quantos segundos? Quanto? 20 segundos. 20 segundos, beleza. Aqui no nosso Excel, se mexe para a primeira coluna do Excel, para a primeira de todas. Tá vendo esse timestamp ali? Esse timestamp, ele está marcando o tempo em milissegundos, beleza? Mili. Ou seja, os primeiros dados, que são toda a primeira linha horizontal, a gente chama das verticais, chama de colunas, e as horizontais de linhas, tá? Então, essa linha 2, que tem esses primeiros dados, que tem o timestamp 20, ela é o dado colhido no instante 20 milissegundos a partir do começo. Beleza? Sim, tranquilo. Ok. Então, se você tivesse 1000, se você encontrasse o número 1000 ali, você se refere ao tempo 1 segundo. Ali, ó, perto, já passasse, mais para trás, mais para cima. E por ali, ó. Isso, exatamente. Ali seria o tempo 1 segundo. Se você for até o tempo, sei lá, 10.000, então seriam 10. Não precisa ir. Seriam 10 segundos, de acordo? Sim. Porque esse número está todo medido em milissegundos. Então, ali 1000 é 1 segundo, ali 10.000 são 10 segundos e assim por diante. Se você descer, pode ir até o final dessa coluna 1, lá no final dela, Emanuela, por favor. Olha lá, o último timestamp, que número que tu tens aí? 198.590. Isso, 198.590, de acordo? Isso. Então, quantos segundos será? Em que segundo que ele está aí no final? Quantos segundos passaram já? Acho que 19 minutos 85. Não. Ali está em milissegundos, tá? Então, é só dividir por 1000
Dividir por 1000 é meio que mexer a vírgula 3 vezes. Então, é como se você colocasse uma vírgula ali em 198,590. É melhor assim. Isso, perfeito, isso mesmo. Então, olha só, o que está dizendo isso é que esse experimento que a gente fez, ele durou 198 segundos, beleza? Aham. Aí, se você quiser passar para minutos, aí tem que fazer uma continha, mas não precisa, tá? Porque se você pega aí 198 segundos, um segundo, um minuto são 60, 2 minutos são 120 segundos, e aí chegou até 98, então dá 3 minutos são 180 segundos, né? Então, esse nosso teste durou 3 minutos e 18 segundos mais, de acordo? Uhum. 18,59. Tá claro isso aí? Tá. Uhum. Beleza, ótimo. Então, olha só. O que a gente vai fazer? Como o cara mexeu, o cara não, tu mexesse a cabeça ali na flexão, o pescoço, a gente vai pegar e plotar toda aquela coluna de flexão do pescoço. Vai lá, acho que era a coluna 73, algo assim, né? 77. Aqui, Isso. flexão. Então você vai fazer o seguinte: clica ali no 77, já clicou ali, inserir gráfico, isso aí. Olha só deixa assim, não precisa nem fazer o gráfico por enquanto. Estás percebendo ali o que aconteceu? Bem no começo, foi para baixo, foi para cima. Pode dar, porque eu acho que a linha, o desenho de baixo é um pouquinho melhor. Esse fica talvez melhor. Dá um ok ali. Isso. Uhum. Se tu puderes dar uma aumentada, pega as esquinas ali desse desenho, dá uma puxada para ficar um pouquinho maior. Se quiseres, pode esconder ali o teu boneco do lado, porque eu não enxergo bem ali, para ficar só uma coisa. Isso, aí pode esticar bastante esse gráfico ali, bastante. Uhum. Isso, então olha só, Emanuela, o que ele está mostrando ali? Tu percebes que o, o valor que ele está plotando ali, que ele está mostrando, ele começou em zero, de acordo? Sim. E quando o tempo começou a passar, ele foi indo para baixo, né? Ele chegou quase em quê? Talvez quase uns 70 por ali, talvez? É, Tu perto de 70. pode talvez tenta ali, Emanuela, com o teu mouse clicar bem ali na pontinha. Apareceu algum número ali, não? Não aparece número. Não. Tá. Ah, Aí é isso. 67,24. Exatamente. Esse é o valor exato, né? Isso. Menos Isso. 67,24. Isso. E depois ele diz ali outro número ali, 700. Outro número que tem ali. Tem 2 números ali na caixinha. Lê o que está na caixinha que você acabou de abrir ali. Tem a série, né, Flash, onde tem o ponto 250 e tem o valor, que é menos Isso. Então, 67,24469. então, exatamente. Olha só, quando ele diz que é 250, esse 250 é o quê? É a posição. Estás vendo esse 250 é aquela primeira coluna que estás vendo ali? Estás vendo que tem uma primeira coluna que diz 1, 2, 3, 4, 5? Fora do gráfico. À esquerda. Aqui? No Essa aí. Excel. Tá. Isso, Excel. Vai lá até o 250, por favor. Opa. 250, isso aí, perfeito. Agora, olha na coluna, era 77? Isso aí, tá vendo? Menos 67, tá vendo ali? Aham. Muito bem. Alô? Travou um pouquinho, professor. Oi, 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 oi. Oi, voltou? Tá voltando, tá voltando. Não sei até onde você me perdeu. Fiquei falando sozinho aqui. É, a Peraí. parte do ali, e aí sumiu tudo. Tá, tranquilo, tranquilo. O que eu estava te dizendo era que no tempo 250, desce lá no 250, na primeira coluna de todas. 77, 250. Aqui. Isso, exatamente. Então ali, ó, você percebe que para cima desse de 67, o valor. Ah, não, olha só, se você for bem rigorosa, você percebe que para baixo ainda o número aumenta um pouquinho. Aham.
Olha ali, 67,3. 2,021. Uhum. E para sermos rigorosos, foi na foto 252. De acordo? É, Beleza, aqui então ele olha só. também está um pouquinho... Ah, não, aqui é 67, tá certo. Aí ele começa a diminuir, né? Aham, A gente está olhando só a coluna 77. isso, Beleza, então a gente chegou lá por quê? Porque pelo gráfico, no olho, você clicou num ponto, lembra? sim. Então ele dizia que era o 250, só que, claro, o teu dedo não é perfeito, tu não consegue enxergar exatamente qual é o ponto menor. Então, com essa guia de que o ponto estaria na foto 250, você vai no Excel e olha a coluna 77 no tempo 250 e vê se tem algum valor que seja ainda menor que ele, que foi o que a gente viu na posição 252, não é? Aham, Beleza. Se você percebe em todo esse movimento, em toda essa figura que você tem aí, esse valor que a gente acabou de achar foi o maior de todos, de acordo? isso. Ou seja, o maior de todos para baixo, tudo bem, né? Para baixo, é, porque depois tem para cima, Isso. acho que é mais. Em que instante ele aconteceu, Emanuela? Vamos ver em que instante que isso aconteceu. Agora tu vai para a coluna 1, lá aquela coluna que chama timestamp. No 250 daí, né? Isso, mas vamos para a coluna 1. Vai se mexendo, vai até a coluna 1. Estamos na 71 ali. Tens que... Aham, Isso. 3,560. Lembra que foi a 252, né? A gente fez uma Ah, é melhor ali. verdade. Então, Opa. olha só. Isso aí aconteceu no tempo 3.590 milissegundos, tá? Milissegundos. Quantos segundos são, Manuela? 3,5 segundos. Exatamente. 3,59 segundos para ser mais exatos. Então, tu já sabes, ó. 3,59 segundos, cheguei até menos 67, não sei quantos graus, tá certo? Isso, aham. Beleza. Agora, de Ah, acordo... esse menos 67 já é grau. Já é grau, sim, grau. Mas por que que ele está negativo? Tudo que é posição, tudo que é posição é em metro, tudo que é ângulo é graus. Agora vamos na questão do negativo. Quando você jogou a cabeça para frente, né? Esse movimento que a gente está analisando, que aconteceu aí, que chegou no máximo valor no segundo 3,59, você estava, de acordo com o vídeo do boneco, você estava levando a cabeça para frente, né? Não é verdade? Isso, Beleza, levando a cabeça para frente, para nós é o quê? Flexão, extensão, o que que é? flexão. Flexão, né? Então, aí vem a nossa parte de pensar no assunto, dizer, olha só, esse primeiro ponto mínimo lá de menos 60 e tantos, menos 63 graus, menos 67, lá que você viu, foi quando o boneco mexeu a cabeça para frente. E eu já sei que cabeça para frente, de acordo com o livro, né, com o que a gente está estudando, seria chamada de flexão do pescoço, de acordo? Aham, E aí, o que, que acontece? Na sequência, você percebe que você começa, olhando esse gráfico ainda, depois que ele chegou naquele mínimo lá, naquele valor de 67 graus negativos, ele começou a voltar, tá vendo, né? sim. Voltou, passou pelo zero Aham. e continuou indo para cima e continuou indo para cima e chegou mais ou menos em quanto lá em cima? Em ponto 678 em 70 graus. Isso, 678, lembra que é o número da foto, tá? Uhum. É o número da foto, não é o tempo. E não são graus. E mais ou menos 70 graus, 70,72, né? Aham. Então vamos fazer o mesmo exercício. Vamos buscar para ver se é esse mesmo o maior de todos ou se tem algum que seja maior. Não, eu acho que esse é o maior, ó. 70,911. E isso dá de perceber ali na coluna 77 que ele vai aumentando, 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 chegou nesse daí e depois Uhum. começa a diminuir, né? Uhum. Então, esse daí é o nosso máximo. Então, ali já tu tens ali, ó, flexão de pescoço ali. A máxima flexão que você fez foi de 67, não sei quanto, tá certo? E Uhum. depois você foi fazendo extensão, 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 chegou em zero. E lembra que se você continua fazendo mais extensão, tem um nome, qual que é? Hiperextensão?
Exatamente. Então, tu vai dizer, olha, a flexão máxima que conseguiu foi de 67 graus e a hiperextensão máxima que conseguiu foi de 70 graus. Você ainda pode dizer a informação de que você tem o range, né? A faixa, de quanto seria a faixa. Quanto que é o ângulo total que eu consigo me mexer? Se eu começo lá embaixo e vou até lá atrás... A gente não está pedindo isso na tarefa, né? Mas só para te dizer, já que estamos falando disso, você poderia dizer, olha, 67 mais 70 dá 137, né? Então, o movimento total seria de 137 graus, desde aqui de baixo até lá atrás. Uhum. Certo? Que era o que a gente estava conversando com relação à tua mãe e tal, que isso poderia ser feito, né? Olha, dizer, uma pessoa nessas situações assim, né? O ângulo máximo que ela tem de pescoço ou de ombro, enfim, aí já é um outro assunto. Mas por enquanto, a nossa tarefa aqui é a questão de encontrar quanto seria o mínimo e o máximo e a flexão do pescoço. Sim. Isso ficou claro para ti? Agora dá para fazer a tarefa, porque eu estava indo pelos números aqui e isso aqui, ó, no Isso, olha, gráfico. só uma coisa, esses números que aparecem ali na horizontal, eles são o número da foto, tá? Não é o tempo, é o número da Pois é. foto. Eu não estava sabendo, eu não sabia dessas coisas, não tinha, eu não ia conseguir. Tranquilo, Agora tranquilo. dá para fazer. Uhum. E uma coisa que tem que tomar cuidado é que no livro eles têm os nomes, né? Que a gente aprendeu lá, os nomes. Aqui, às vezes, os nomes podem ser um pouco diferentes e a gente confunde. Por exemplo, ali, olha, no livro, a gente já fez flexão, né? Já pegasse a ideia da flexão e extensão, né? Foi o movimento que a gente acabou de ver. Isso. Vamos no teu filme outra vez, no bonequinho ali se mexendo, para ver qual é o seguinte. Dá um segundinho. Fala, isso aí acontece outra vez, sabe? Outra vez. Todos eles que serem ligados duas vezes. Você liga ele e ela. Desculpa aí, Emanuel. Imagina. Tá. Então, o seguinte movimento, depois desse de flexão e extensão, que foi o. Foi movimento para o lado esquerdo e direito. Beleza, pode parar aí, dar uma pausa ali. Tá, até que tempo que ele fez isso? Tá, a gente não fez, né? Mas lembrando na questão da flexão ainda, você poderia ir no tempo, tentar parar no tempo 3,5 segundos, que seria o tempo em que ele estava com o queixo, com a flexão máxima, né? Só para dar uma olhada, dar uma conferida ali, se tu consegue levar o vídeo até o tempo, quando o tempo que apareça seja 3,5, 2,5, 3, e passou. Eu acho que esse aqui é o máximo. Tá, Mas perfeito. 3,74 daria para ajustar ali para o 3,5. Teria talvez o vídeo do YouTube pula, né? Pula uns frames. Mas tá, então vamos lá. O seguinte movimento, então, era o da flexão lateral, né? Deixa eu ver aqui. Isso. E depois tu faz rotação, né? Tu fizeste flexão, extensão, depois Depois de flexão rotação. lateral e depois rotação. Então, vamos dar uma olhadinha no Excel ali para ver como que ele chama esse segundo movimento. No Excel. Isso. Se quiseres deixar esse gráfico, aí depois pode apagar isso. Olha só, então tens ali ó, o pescoço, flexão, tens esse ali, ó, neck leftward tilt. Left Então, e right. Não, aqui é rotation. Isso. Ele só faz para um lado, porque como na flexão, o nome ali somente é neck flexion, só que na flexão, quando ele vai para trás, vira, né, flexão. Aí, hiperextensão.
extensão disso aí. Então, aqui é a mesma coisa. Aqui ele está dizendo leftward tilt, né, que seria a inclinação, só que nessa mesma coluna vai ficar a Ele faz para inclinação. direita e esquerda. Isso. E esse movimento lá no livro a gente chama de flexão lateral. E o outro... Bueno, ok, pode abrir aí. Tá vendo? Esse movimento de flexão lateral, houve ali um pequeno ângulo que quando você fez o primeiro movimento, que era esse aqui, eu também não lembro bem, Manuela, se quando tu colocaste o sensor na cabeça, lembra que era um sensorzinho atrás? Eu não sei, eu não verifiquei no momento se ele ficou bem certinho no centro, né? Porque se ele não ficou bem certinho no centro, então ele pode acusar como que se você fez um movimento perfeitinho só para frente e para trás, mas se ele não estava colocado bem certinho atrás, então aparece como se você tivesse mexido a cabeça, não entende? Sim. Mas tudo bem, não estamos entrando nesse detalhe aqui. Eu só quero te mostrar aqui que neste caso, desde o começo, quando você estava fazendo o movimento de flexão e extensão, já havia um pequeno movimento ali de flexão lateral. Mas, de fato, o máximo aconteceu lá depois, né? Tem um pico na sequência ali, né? Aquele que chega mais ou menos para baixo, chega mais ou menos em que? Em 40 e 50 e algo ali, pode clicar? Em menos 53,70. Beleza, então olha só, aqui tem uma parte que é importante. Esse menos 53,70 é para a direita ou para a esquerda? Tu vais ter que olhar no vídeo do boneco. Ah, e ele está espelhado, né? Isso, aí tu estás olhando de frente, né? Ele diz assim, não, tá espelhado. Ou seja, primeiro ele foi para a esquerda, né? Foi para a esquerda e depois voltou para a direita, não é? Atrás. Considerando que aqui eu estou me vendo de frente, ele iria para a direita primeiro. Ó. Não, sim, mas a gente está analisando o boneco, não estamos analisando quem está olhando o boneco, entende? Por exemplo, agora assim, ó, tu estás me vendo de frente, né? Se eu faço esse movimento aqui, o que é? Flexão lateral para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda. Para a esquerda, exatamente. Então o boneco é a mesma coisa, a gente está olhando o boneco de frente. O primeiro que ele faz é a esquerda, não? Não, é direita. Ó. Aqui. Vai para a direita. Daí foi para a esquerda. Ah, tá certo. Isso mesmo. Tá. Isso mesmo. Aí tu podes lá olhar para ver quanto que foi o ângulo. No 1091. Isso. Aí tu vai ter ali um ângulo negativo. Já sabes que para baixo é para a direita e que para cima é para a esquerda. Para baixo, para a direita? Isso no gráfico, no plot ali, os números negativos são direita e os números positivos são esquerda. É isso? Acho que é o contrário. Tu que tem que concluir isso aí, porque os números são números. Ele está te dando um número lá negativo ou positivo. Tu que tem que saber se negativo é esquerda ou direita. Sim. No caso anterior, se negativo era flexão, extensão. E agora no seguinte, se negativo é rotação para a direita, rotação para a esquerda. Isso aí é o entendimento teu. Os números estão ali, mas tu tens que interpretar. É como ele começou para a direita, então negativo é para a direita. É, tem um maiorzinho aqui, ó, ainda. Que ele me deu esse aqui, mas tem esse aqui que ainda é maior. Tu pode fazer ainda assim, ó, só para te garantir, beleza, menos 53 graus. Em que tempo isso aconteceu? Olha lá. Vamos ver o tempo em que isso aconteceu. Na foto 1093, que tempo que era? 12.200. Ou seja, quantos segundos? 12 segundos. 12,2 segundos. Vamos ver lá no vídeo do boneco em 12,2 segundos onde que ele estava com a cabeça. Ui! Vou ter que reduzir para eu conseguir. Pode colocar ele para ir mais devagar, né? Tem um esquema ali no YouTube. Né? Aqui é 12,6. Isso, então só confirmando, né? Esse daí parece que era a posição máxima para a direita, né? No caso da nossa nomenclatura seria flexão lateral à direita. Então ele saiu do centro ali e girou 50 e tantos graus. Tá certo? Um pouquinho mais da metade, né? Se fosse 45 graus, seria bem na metade, né? O ângulo, a metade de 90 a 45.
ainda um pouquinho mais para Um frente. pouquinho mais. Pegar essa ideia? Sim. É isso aí. Mas aí aqui não vai ter hiperextensão, né? Hiperflexão, aliás, vai ser Não, flexão. aí se chama simplesmente flexão lateral direita e depois que passa pelo zero e vai Flexão para cima, lateral esquerda. flexão lateral esquerda, exatamente. Isso. Que aí seria por aqui. Exato. Não, deu para entender agora. Vai bem tranquilo Ok, para fazer. Aham. tá Deu para certo. entender o gráfico, deu para entender as medidas, deu para entender certinho. Tá. Só você tem que tomar cuidado porque tem algumas palavrinhas que ele usa diferente. Deixa eu dar uma olhada ali, ó. Tá, o neck flexion, o neck tranquilo, né? Ficou claro ali. O da rotação, queres fazer o da rotação? Também podemos, só para terminar o exercício todo. Vamos pegar alguma aqui do livro? Não sei. Vamos fazer, faz tu o da rotação. Eu quero que tu me diga qual seria a tua conclusão sobre a rotação, que é a seguinte coluna. Que é esse aqui, né? Isso. Tá. Rodou para a direita, depois para a esquerda. Rodou para a direita. Aqui. Right rotation. Aqui ele rodou primeiro para a direita, mas ele está marcando em cima dessa vez. Sim, tudo bem. Cada movimento é outra coisa, né? Não É outra precisa. coisa? Tá. Ele foi para a direita primeiro, quase 80 graus ali, um pouquinho menos. E depois para o outro lado, ó, foi um pouco mais, ó, um pouquinho mais de 80 graus. Novamente, aquela questão de o sensor estar bem colocadinho na metade da cabeça pode fazer uma pequena diferença ali. Ah, pois é. Só, deixa eu ver o nome, como é que se chama a coluna lá em cima? Neck rightward Olha, rotation. olha só, tá vendo aqui, ó, quando ele tá colocando right, tá aparecendo, tá? Mas você sempre tem que confirmar que significa que o que é positivo vai para a direita. Tá vendo? Ah, Pode tentar, mas é sempre bom dar uma confirmada, porque no anterior que ele chamava-se left, né? E o left era o o positivo. positivo, né? É. Mas é só confirmar, porque como a gente tem o videozinho, você consegue confirmar, realmente, ele está indo ângulo positivo para a direita, ângulo positivo, negativo para a esquerda ou ao contrário. Uhum. Ah, ele estava aqui. E 1696. O movimento máximo dele vai ser 74,94. 74 graus Isso, em, exatamente. em 18,2 segundos. Exatamente, que deve ser lá o boneco, se tu colocares o boneco em 18,2, deve dar mais ou menos ele com a cabeça toda inclinada para um lado, né? Hum, E toda rotacionada, não inclinada, né? Toda girada de rotação em torno do eixo Z, né? ele está bem para o Do eixo lado vertical. direito. Do eixo vertical, é. Aqui não se Eixo chama Z. Y. Aqui se chama Y, o eixo vertical, exatamente. Eu fiz isso aqui para conseguir entender. Aí Isso tem o mesmo. X, o Z. Ah, o Z é aqui, né? Tá. Isso. Perfeito. Ok, eu só queria te alertar para uns nomes diferentes. Abre o Excel lá outra vez. E sobe lá para a primeira linha de todas. Tá, então aqui, ó, pescoço, esquerda, direita, Aqui. pelvis, axial. Olha ali, ó, por exemplo, olha, tudo que é vai para o seguinte, vai para a coluna 8. Tá vendo ali que é posição?
Upper position. Ah, sim. Então, posição não nos interessa, porque ele vai te dar as coordenadas em x, y e z da posição nesse momento da perna, da parte superior da perna esquerda. Aham. Aqui ele já deu a adução fechado. Isto, exatamente. Olha, a adução, tem ali left hip flexion, né? External rotation também. Mas é isso aqui, eu vou ter que olhar no vídeo para ter certeza do que é. Epa, exatamente. Flexão, Porque quando adução, ele fala ali do external left hip, rotation. né? O hip ali, aí vai ser essa junta entre o tronco e o fêmur, e a coxa, sabes? Que foi quando eu ergui a perna para frente e para trás, né? Exatamente, exatamente. Aqui foi quando eu Fez não assim, sei se eu né? levei ela para o lado ou se foi para frente, que De daí eu. todas formas, se você não levou ela para o lado, então os ângulos ali não devem ser grandes, entende? Porque se você não se mexer, ele está medindo de todas formas, mas se você não fez o movimento lateral, então os ângulos vão ser valores pequenos ali, não? Beleza? Beleza. Então tá certo. Qualquer coisa aí, dúvida, me dá um toque aí, a gente tenta ver aqui o que precisa. Ah, agora vai dar certo. Beleza, então. E somente pega aqueles do livro ali, os que são mais. Escápula não precisa, tá? Deixa eu ver, deixa eu ver do livro ali. Opa. Compartilha teu Deixa livro eu um ver. segundinho, por favor. Aqui. Dá para ver? Não sei se eu parei Sim, o sim. Tô vendo, tô compartilhamento. vendo. Tô vendo. Pode descer lá na tabela. Aqui. Isso, aumenta por favor para mim. Ele tem. Isso, olha, dá de fazer da cabeça, tranquilo. O do tronco. Ah, esse aqui, né? Que eu não fiz. Exatamente, né? Tem que ver no boneco que movimentos foram feitos, mas, por exemplo, ali, né, esse de girdle ali, né, que vai entrar com a escápula, isso aí não precisa, né, isso é complicação. Antebraço, eu acho que tu fizeste, né, movimento do cotovelo, da mão, acho que também não tem problema, né, porque na mão aqui, quando você vê aqui mão, aparece aqui flexão, extensão, hiperextensão, flexion, ulnar flexion, e lá tem que ver os nomes que ele tem, mas dá de analisar pelo boneco e pela descrição dentro do livro também. Eu não tenho certeza se eu fiz tudo que tá aqui, sabe? Tipo, pé eu acho que eu não fiz. Não tem problema, não tem problema. Fingers, daí eu não coloco, né? Sem problema. Tu podes colocar, tu podes pegar o movimento do pé e ver quanto foi o mínimo e o máximo, ainda que não Ah, tenha tá. sido a propósito mexido, né? Nessa experiência que foi colhida ali, o mínimo e o máximo são esses. Tá, entendi. Faço Tá daí o que tá certo? na tabelinha. Perfeito. Então é isso aí, Manuela. Qualquer dúvida, é só dá um toque. Eu só vou colocar este vídeo que a gente está falando aqui. Eu vou até parar a gravação. Vou colocar para uso. Para o quê? O Eduardo e o Érico poderem ver ele se eles quiserem, ok? Perfeito. É, facilitou